Olá, estamos aqui em mais um programa do canal Adelphos. Que bom que você está aqui com a gente, que bom ter você aqui assistindo e participando dos nossos programas. E eu gostaria já de pedir para você entrar aqui no nosso canal do YouTube, já que você já está aqui assistindo, e clica no botãozinho de se inscrever, porque isso faz muita diferença. Nosso canal crescendo, mais conteúdo a gente pode apresentar para você. E além do mais, eu queria que você soubesse que se você está vendo essa live aí aparecer alguma propaganda, depois que ela vai ficar gravada, obviamente, eu quero que você saiba que o canal está monetizado porque tudo aquilo que a gente arrecada no canal vai para a obra missionária. Então, quando você olha aí uma propaganda, pensa que você está investindo no reino, que você está fazendo missões com a gente, tá bom? Então se inscreva, ativa o sininho para você se manter atualizado. A nossa programação de hoje é um assunto muito sério, um assunto muito triste também, a respeito de pornografia. A Bíblia, o que a Bíblia diz sobre pornografia? E nós trouxemos, você já está vendo aí na tela, o pastor Milton Júnior. Milton, ele é formado em teologia lá no nosso seminário em São Paulo, onde eu e o Charles também nos formamos. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu, Milton? Prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês e poder contribuir com esse tema, que de fato é bastante importante para nós cristãos. Exatamente. E o Milton, ele é pastor lá na Praia do Canto. Isso aí fica perto de Guarapari, é isso, Milton? Praia do Canto fica bem pertinho aqui do Jardim do Éden, né? Que é Guarapari. Mas que Nós coisa estamos, boa. estamos aqui em Vitória. Vitória fica a cerca de 60, 70 quilômetros de Guarapari. Muito bom. O Milton Júnior, ele é casado com a Poliana, pai da Fernanda e o Felipe, e o que nos ajuda muito a nós, a mim, a você aqui nessa conversa, é o fato de ele ter uma das suas especializações, além da teologia, ele também é especialista em aconselhamento bíblico pela Palavra da Vida. Milton, você acha que é muito grave o problema da pornografia em nossos dias? Como você vê isso dentro e fora da igreja? Ah, deixa eu começar de fora da igreja, né? Como eu me converti aos 19 anos, então no auge da mocidade, eu tive bastante contato com esta questão que era bastante comum entre jovens, né? Então, fora da igreja, isso é natural, quase que normal. A gente não poderia falar normal porque Deus não fez o homem para isso. Mas no mundo quebrado, nós sabemos que essa é uma realidade, né? O mundo vive imerso em muita imoralidade. Eu creio que o problema maior se dá quando a igreja começa agora a também ter esse tipo de problema. Eu não sei se é um problema recente, eu acho que é um problema já de longo tempo, que antes ficava um pouquinho mais mascarado, hoje ele está um pouco mais aberto, mais Acho que exposto. o problema é o acesso, né, Milton? Porque antigamente a gente tinha que, né, menor de idade, né, o adolescente tinha que pedir para um adulto comprar na banca de jornal, coisa e tal, revistinha, né? Hoje em dia é um clique do dedo, né? Num celular, É, trancado no banheiro, no trabalho. Então é uma epidemia esse negócio de pornografia, era quase uma mineração para alguém achar uma revistinha mal feita. não é? Hoje, muitos jovens, muitas crianças, né, estão aí com o celular, né, e ao toque de 2 toques eles estão direto nesse mundo aí da pornografia, que inclusive crianças com esse problema. Eu estava vendo outro dia que diz que a média o primeiro contato que o ser humano tem com pornografia nos dias de hoje é com 9 anos de idade. Veja a gravidade do Uau. problema. 9 anos de É. idade. E certamente aqueles que têm o acesso ao celular mais cedo, quanto mais cedo tiverem acesso ao celular, mais cedo vão ter acesso a essa questão de fato. Não tenha dúvida. Fica aí já uma dica aos pais, né? Porque Sim. celular Milton, não é brinquedo de criança. é verdade, é verdade. Milton, privilégio ter você aqui com a gente hoje. Eu queria fazer uma primeira pergunta, Milton, de uma forma mais ampla, mais geral. Deus, evidentemente, o sexo é criado por Deus. É uma bênção de Deus na vida da criação. Então, qual seria o plano original e por que Deus criou o sexo? Eu acho que esse assunto, como qualquer outro,
precisa ser visto naquela perspectiva nossa de criação, queda e redenção, né? A gente sabe que Deus, tudo que ele criou é bom. A gente sabe que não há nada na criação que não tenha sido estabelecido por Deus. Então, para a gente entender o problema, é preciso olhar para o começo da história, né? Lembrando de Gênesis, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, um dos objetivos de Moisés é mostrar àquele povo quem é o Deus que os havia tirado do Egito. E uma das coisas que eu costumo falar aqui na igreja é que Moisés tira o povo do Egito e agora, por meio do livro de Gênesis, ele vai tirar o Egito do povo. Ele vai dar a esse povo novas concepções, vai mostrar que há novos padrões, há um padrão diferente daquele padrão, se a gente puder dizer, mundano, que eles aprenderam lá no Egito. E quando ele começa no capítulo 1, uma das coisas que mais me chamam a atenção a respeito desse tema é a quantidade de vezes que você nota aquela expressão "e viu Deus que era bom". Você tem isso lá no versículo 4, no versículo 10, 12, 18, 21 e 25. E nesses versículos, a cada momento que Deus vai criando, e viu Deus que era bom. E a última dessas menções, está aí no verso de número 25, está imediatamente antes daquela daquele primeiro relato, o relato mais curto a respeito da criação. Os 3 versículos aqui de 26 a 28, que vai mostrar a intenção de Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No 27, a obra da criação, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher o criou. E no 28, aquilo que Deus fez para capacitar o homem a fim de que cumprisse o seu mandato, né? Que diz que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, o primeiro, eis que era o último, eis que era muito bom, eis que era bom, está antes desses versículos. Quando você vai para o versículo 31, você tem o desfecho disso tudo, e o texto diz: viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. E às vezes nós nos perdemos um pouco na leitura, esquecendo que o capítulo 2 vai retratar de forma mais ampliada aquilo que está de forma sucinta nesses 3 versículos aqui do capítulo 1. Deus vai mostrar de forma pormenorizada ali a criação do homem e a criação da mulher. Quando você lê esse relato, você vê uma expressão lá que parece quase destoar com essas outras aqui. Porque nesse relato do capítulo 2, a expressão que vai aparecer lá é: não é bom que o homem esteja só. Então Deus vem falando que é muito bom, é bom, é bom, é bom, e de repente ele cria o homem, e antes de criar a mulher, ele diz que não é bom que o homem esteja só. E aí, então o relato nos mostra Deus criando a mulher para ser a sua auxiliadora idônea. E é só depois da criação da mulher, com a criação completa, com os animais, o meio ambiente para o homem com a sua auxiliadora, é que Deus diz, então, que tudo era muito bom. E o relato, antes disso, vai dizer que o casamento está estabelecido, né? No verso 24, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E uma das coisas que eu gosto de pensar a respeito disso é que, em todos os aspectos, o homem reflete a imagem de Deus, né? E também no casamento. Nós cremos num Deus que tem um relacionamento pactual. A Trindade tem um relacionamento pactual. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, um único Deus. É aquilo que nós confessamos, né, como doutrina. E quando você olha para o casamento, você tem 2 se tornando uma só carne. E isso é também expressão dessa imagem de Deus no homem, né? O casamento é criado, então, dentro dessa relação pactual, originalmente. E eu gosto de considerar algumas questões. Primeiro, o casamento foi concedido nessa relação pactual, e a sexualidade ela é expressa de forma correta nesse ambiente. Não há outra forma de se expressar corretamente a sexualidade, é só quando um homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne por meio desse relacionamento pactual
do casamento. É isso que Paulo vai usar como exemplo em Efésios. Essa união, inclusive a questão sexual, a primeira questão que está envolvida na questão sexual é a possibilidade do homem espalhar a imagem de Deus por toda a terra. E isso é bastante importante quando a gente pensa na questão dos desvios, porque hoje fala-se cada vez menos em filhos e fala-se cada vez mais no sexo só por prazer, né? O sexo, de fato, tem o lado que é por prazer dos cônjuges, mas ele não tem somente essa finalidade. A primeira finalidade, estabelecida lá no Éden, é espalhar a imagem de Deus. E como tal, então, ele é o produto da relação pactual e não a causa da relação pactual. É por isso que quando Paulo fala de casais e do seu relacionamento, ele fala a respeito do sexo como uma dívida que o marido tem para com a esposa, uma dívida que a esposa tem para com seu marido. E então vem a questão do benefício para o cônjuge. O sexo é primariamente para a satisfação do outro, a fim de livrá-lo das tentações. Paulo vai explorar isso lá no capítulo 7. Então, quando a gente olha para o padrão original, Deus concedeu a nós o sexo para dentro dessa perspectiva. Sem o casamento, não pode existir a questão sexual. Ô, Milton, então, dentro do que você falou, eu gostei muito da sua explicação, porque eu acho que a gente perde muito de vista essa ideia de que, através da procriação, a imagem de Deus ela é multiplicada no mundo. Isso é muito interessante e tal. Então, assim, por que qualquer prática sexual que não se enquadre na relação pactual estabelecida por Deus, né, de acordo com o que você explicou, por que é errada? Então, um pouquinho mais isso aí. Então, vamos lá. Quando Jesus é questionado no Novo Testamento, os fariseus perguntam a ele qual é o mandamento mais importante. A resposta de Jesus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mas ele não para por aí, né? Ele diz: o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos que Jesus ali está, então, resumindo aquilo que nós temos nas duas tábuas da lei. Nós sabemos também que essa lei, a moral, ela foi colocada no coração do homem por ocasião da criação. Então, desde o início, o homem foi criado e a lei do reino de Deus consiste em amar a Deus e amar ao próximo. Tudo que Deus nos deu é para que nós amemos a Deus e sirvamos ao próximo. O sexo é mais uma destas coisas que Deus nos deu para que glorifiquemos a Deus e para que sirvamos o nosso próximo. No caso aqui, o marido sirva a sua esposa e a esposa sirva o seu marido. É um serviço mútuo. Quando alguém quebra essa questão, e o pecado fez isso, né? O pecado faz com que o homem pare de querer amar a Deus e amar o seu próximo, e o homem passa a ser um amante de si mesmo. Ele começa agora a fazer todas as coisas para a sua glória, para o seu deleite, para o seu prazer, para a sua satisfação, e ele vai usar a questão sexual exatamente nessa perspectiva. Ele não quer mais saber dos padrões que Deus estabeleceu. Então, quando ele quebra o padrão estabelecido por Deus, ele está incorrendo em idolatria, e ele também não está nem um pouco interessado em servir o outro, ele só quer se beneficiar. Então, a quantidade de benefício que eu vou ter é que vai estabelecer como é que eu vou me conduzir na questão sexual. E aí o homem começa a usar o sexo para si mesmo, fazendo disso o seu próprio Deus, buscando na relação sexual a sua identidade, buscando na relação sexual segurança, buscando na relação sexual alegria, satisfação, e tudo aquilo que só pode ser encontrado de forma verdadeira na pessoa bendita do nosso Deus. É aquilo que Paulo fala em Romanos 1, né? Quando ele troca a criatura, o criador pela criatura, né? O criador pela criação. Então, o pecado faz com que o sexo seja um fim em si mesmo, né? Sim, exato. Nessa questão... Isso, né? Mas eu vejo também que
o relacionamento do marido e mulher, ele aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja. E o relacionamento de Cristo com a igreja, ele é mutuamente prazeroso. O Senhor se alegra com a igreja e a igreja se alegra em Cristo, né? Por isso que Paulo até diz, alegrai-vos no Senhor e tal. E você vê, a perversão sexual, ela deturpa completamente esse próprio relacionamento, ou deixa de apontar para esse relacionamento glorioso e lindo e prazeroso de Cristo com a igreja, né? No que você estava falando, Milton, a questão da autossatisfação, né? É interessante, você talvez possa explorar aí a ideia de que o termo porneia, né, no Novo Testamento, ele vai abranger qualquer tipo de satisfação que não seja necessariamente aquilo que você já estabeleceu aí como pactual e que Charles está Coisa fazendo indecente, né? É bem genérico, né? tão bonita disso. E nessa autossatisfação, linkado ao tema que a gente está tratando aqui, você tem a masturbação, você tem algumas questões de prazer pessoal que terminam desmascarando a alma e o coração das pessoas, né? Você tem um grande leque, né, quando você olha para o Novo Testamento, e essa palavra que é usada em vários textos, ela sempre vai descrever uma relação sexual ilícita. E geralmente nas nossas Bíblias ela é traduzida por imoralidade. Por exemplo, quando Paulo se refere lá àquele jovem que se deitou, prostituição, quando Paulo se remete àquele jovem que se deitava com a esposa do seu pai, ele fala exatamente isso lá no capítulo 5, certo? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios. E aí então ele fala do relacionamento desse jovem imoral com a esposa do seu pai. E nós sabemos que essa imoralidade sexual vai ser sempre fruto desses desejos ilícitos do coração. É bom pensar que o problema da pornografia é a ponta do iceberg. A pornografia e qualquer outra perversão sexual, qualquer outra distorção do sexo vem de dentro, vem do coração, vem do interior. É por isso que nós precisamos pensar em maneiras de nos livrar daquilo que está aqui na ponta do iceberg, que é, por exemplo, o acesso à pornografia, né, a facilidade, tudo isso é verdadeiro, mas se tudo isso fosse fácil e o coração estivesse tratado, né, e seguro no Senhor e satisfeito no Senhor, o crente não iria, então, buscar um outro tipo de satisfação. Porque o que você tem na pornografia é aquilo que é expressado pelo profeta no Antigo Testamento. Nós deixamos o manancial de águas vivas e começamos a cavar as cisternas rotas. Ou seja, é a ausência de Deus, né? A ausência da satisfação em Deus que gera esse vazio que faz com que as pessoas acabem preenchendo isso aí com outros prazeres, no caso a pornografia, né? Sim, e eu acho que Jesus, Fernando, foi nesse ponto do coração, exatamente quando ele mostrou aos fariseus que a questão vai muito além daquilo que você está vendo. Porque o fariseu achava que o adultério era aquilo que acontecia entre o homem e a mulher que se deitava lá na cama com o cônjuge que não era dele. E Jesus, então, vai mostrar que a lei vai além disso. Uhum. Né? A lei vai lá na cobiça do coração, a ponto de dizer que aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro já adulterou com ela. Então, se você pegar esse princípio e aplicar a questão nossa específica aqui da pornografia, nós vamos ver, então, que o problema está aqui dentro. Né? No meu desejo de buscar algo que me satisfaça, porque eu não estou satisfeito, na verdade, com o Senhor. Porque se eu estiver satisfeito com o Senhor, peça aí numa roda. A gente tem uma roda com um eixo, acho que é Paul Tripp que fala a respeito disso. E você tem todos os raios partindo daqui. Esse eixo é o Senhor. E esses raios aqui vão ser todas as questões da criação, né? Dinheiro, sexo, prazer, trabalho, tudo está envolvido aqui. Se Deus é o centro, essa roda vai girar de forma correta. Com a questão do pecado, Deus é tirado do centro. Mas não é esse o único problema. Deus é tirado do centro e algum desses aspectos aqui, que estão nesses raios,
vão ser agora eleitos como o seu Deus. Então, agora porque você tem uma roda que está girando com esse eixo aqui. Então ela está rodando de forma esquisita, né? Milton, então desordenada. O que eu acho interessante dessa história, né, é a coerência e a incoerência no uso da pornografia. Porque quando você pega um não cristão fazendo uso da pornografia, é aquilo, a ausência absoluta de Deus, ele está elegendo um outro Deus, que esse Deus é a partir dos próprios desejos do próprio coração, e ele, então, faz consumo de pornografia. Mas quando o cristão, né, que tem o seu próprio Deus, que sabe o que Cristo fez por ele faz uso da pornografia, é a coisa mais incoerente do mundo, né? Porque ele tá. É aquilo que você acabou de falar, né? Do Antigo Testamento, é trocar a água viva pela água de fossa, né? Sim, sim. E eu acho que essa é a tentação que nós como cristãos agora, mais especificamente, nós vamos sofrer o tempo todo. O primeiro crente que existiu nesse mundo, ele sofreu esse tipo de tentação. Lógico que não foi nessa área, mas tem o mesmo princípio por trás. O que Satanás promete aos nossos primeiros pais é autonomia. Autonomia. O que você tem em alguém que busca pornografia? É exatamente essa ilusão da autonomia. Né? E aí a gente já está falando de algumas implicações que você tem do uso da pornografia. Ela existe com uma finalidade, a gente já falou aí, você tem um leque grande, mas a finalidade da pornografia é a autogratificação, é a masturbação, certo? E a ideia é, eu posso satisfazer o meu anseio, o meu apetite sexual, sem precisar de ninguém. Então, enquanto Deus diz o caminho para essa satisfação sexual é um homem e uma mulher dentro de uma relação de casamento, o homem é agora tentado a deixar de lado esse projeto de Deus e dizer, não, eu sozinho consigo. Eu dou conta de fazer isso. E como qualquer pecado, o homem vai descobrir que isso é engano, né? Porque ainda que ele não precise de um parceiro físico ali, de uma mulher, ou no caso da mulher, de um homem, ou nessa confusão louca que você vive aí na sociedade, onde tem homem com homem e mulher com mulher, você sempre vai precisar de alguém, e é por isso que ele precisa da imagem. E aí que entra, então, a questão da indústria toda por trás da pornografia para movimentar esse desejo idólatra, né, da sociedade. Então, eu acho que o que está por trás é exatamente isso. Olha, eu posso ser feliz, ou ser alegre, ou ser autossuficiente sem Deus. Eu não preciso da provisão do Senhor. Eu provejo para mim mesmo. Mas a realidade, Milton, assim, o Fernando fez uma distinção entre o crente e o não crente, né? E embora o crente tenha essa dupla natureza que o crente não tenha, né? A natureza terrena continua ali. Para o crente, precisamente, né? Quando ele cai e se satisfaz, pelo menos momentaneamente ali, isso traz para ele um senso de vazio, né? Um senso de derrota mesmo. Né? É como se ele fosse completamente derrotado. A porca lavada que volta à lama. Né? Que volta à lama. Então, assim, eu queria trazer um aspecto, eu sei que a gente está deixando os aspectos práticos mais para frente, ou mais práticos, né? Vamos dizer, mais para frente, mas onde a confissão não é, e a accountability, ajuda aí, Charles. Responsabilidade. Não, prestação de contas. Prestação de contas, né? A gente onde essas coisas, essa prestação de contas, essa confissão pode ajudar um crente a fugir dessa indústria ou desse pecado. Eu acho que a pornografia ele cria problemas muito, muito grandes. Um deles, eu conversava com o Fernando mais cedo, é que você tem toda uma indústria montada, você tem revista, você tem
vídeo, você tem de tudo, né? Site na internet. E aquele que começa a acessar pornografia, ele começa, então, a colocar na sua mente aquele tipo de imagem, certo? E é muito... eu acho que é David Polius que fala isso, é um pecado muito mais fácil do que o adultério, por exemplo. O adultério é um pecado mais complicado, ele vai dizer, e é lógico que ele não está minimizando nenhum nem outro. É mais elaborado, né? Mas dá mais trabalho. A pornografia está aqui no dedo. Mas quanto mais você vai acessando, mais você vai tendo essas imagens na sua mente, e vai chegar um ponto que você não vai precisar sequer olhar um site, você não vai precisar sequer olhar uma revista, porque as imagens já estão gravadas aqui. E se livrar disso é algo terrível. Eu costumo fazer um paralelo com outro tipo de adultério, quando alguém me fala, por exemplo, sobre as imagens de Cristo. Só para fazer um paralelo aqui. Eu vim de um contexto católico romano. E a vida inteira, quando eu via Jesus ou falava de Jesus, eu via aquela imagem ali. E aquilo ali ficou gravado. Quando eu me converti e posteriormente comecei a entender que aquele ali não era o Jesus da Bíblia, foi muito difícil eu me desvencilhar disso aí, porque toda vez que eu pensava, vinha à mente o louro lá de olho azul, certo? Então, mudando o que tem que ser mudado aí, aquele que está com a mente cheia de imagens pornográficas, ele vai ter que pedir ajuda, né? Primeiro do Senhor, por meio do seu Espírito, e, se necessário, ele vai arrumar alguém de confiança para compartilhar esse peso. Alguém a quem ele possa prestar contas, né? Alguém que pode servir de suporte, orar com ele, orar por ele, dar forças, repreender quando tiver que repreender, porque é um problema tão grande que muitos, por medo de vergonha, né, e de não querer compartilhar isso com ninguém, acabam tentando lutar sozinhos com isso e acabam naufragando e se escravizando cada vez mais. Agora, uma das coisas práticas tem a ver com isso, né? É por isso que o Samuel mencionou o que aqui nos Estados Unidos a gente chama de accountability, que é quando você vai prestar contas para alguém, sabe? Pode ser o seu pastor, pode ser o seu amigo cristão, obviamente, né? Alguém que vai zelar por você, vai orar por você e assim, em quem você tenha confiança, né? Em quem você confie para compartilhar um negócio desse tipo. A pessoa que vai dizer assim, escuta, eu acho, inclusive, Charles, eu acho que a melhor pessoa é o seu cônjuge. É a melhor pessoa com a qual você deve se abrir, falar e contar. Acho que precisamente... Mas ainda para isso, Samuel, precisa ter alguma conversa, algum aconselhamento também, porque tem esposas que elas têm dificuldade de lidar com esse problema do marido. Elas entendem que esse é um problema do marido. Ele tem que... Eu acho que só a esposa é complicado porque elas são vítimas também, né? Exatamente. Sim, esse é o problema. Agora, Milton, uma coisa... Isso se a gente estiver pensando na pornografia só do marido. Exatamente. Porque se você pensar... tem muitos casos do outro lado também. Se você pensar na questão da pornografia acessada por mulheres, que tem crescido, né? Se você pegar, por exemplo, aquele livro que lançaram tempos atrás, que foi o 50 Tons de Cinza, que começou a ser chamado de pornô para mamães. Apesar de você não ter imagem ali, aquilo que é relatado... Eu fui numa livraria uma vez e abri o livro aleatoriamente, qualquer página, e eu fiquei horrorizado com o que estava ali. Posteriormente foi para o cinema e eu vi pastores instruindo casais a irem lá, mulheres. Eu vi grupos de mulheres, infelizmente presbiterianas, na frente da placa, 50 tons de cinza no cinema, tirando selfie, postando na internet, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então nós temos dos dois lados, né? Eu queria entrar justamente nessa questão, porque parece que a gente está criando aí, caindo numa armadilha satânica nesse caso, né? Dessas divisões de pornô soft e pornô hard, né? Como se uma coisa fosse boa e a outra não. Como se você pudesse uma e a outra não. E aí você vai para as análises, né?
você estava falando aí de 50 Tons de Cinza, mas se você pega um programa de TV, aí Game of Thrones, né? Não sei quantas temporadas teve, mas eu ouvi falar de alguém aí que fez um recorte tirando só cenas de sexo de todos os episódios. Diz que deu horas só de sexo. Então, assim... E aí você vê lá os crentes comentando, você vai ver tal último capítulo, o que você achou do final, novelas, né? Então, será que a gente não está muito permissivo, os crentes em particular, não estão muito permissivos em relação à pornografia, aceitando coisas que não deveriam aceitar? Você falou de livros, né? Eu falei de filmes e séries, você vai para a música, né? O funk. Então, assim, parece que é um bombardeio de todos os lados. Sim, e muitas vezes eu tenho visto isso, a desculpa que você tem para isso é porque isso é da cultura. É uma questão cultural, não há problema. E nós sabemos que não há problema em filme, não há problema em novela, não há problema em música, não há problema em poesia em si mesma. Mas nós sabemos que muitas destas coisas, elas vêm trazendo toda a bagagem, toda a cosmovisão que esse mundo quer impor a nós. Uhum. E é por isso que, sem perceber, muitos crentes estão sendo doutrinados a ponto de chegar e conversar sobre isso como se fosse uma coisa normal. Eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, eu assisto Game of Thrones, eu não assisti nenhum episódio de Game of Thrones depois que eu vi a discussão sobre o que era. Mas eu vi uma pessoa dizer o seguinte, eu assisto, mas antes de eu assistir, eu peço para minha esposa assistir, para que nos lugares onde há sexo e pornografia, ela pule para mim. E eu fiquei pensando, mas a esposa dele é um robô, né? Porque ela não sente nada, só ele que sente. Então, eu não posso ser exposto a isso, mas a minha esposa pode. E aí vem esse outro problema e esse outro mito, né? De que a pornografia é um problema de homem. E eu posso considerar e compreender que os homens podem até ter mais propensão a isso, porque os homens são de fato mais visuais, mas esse é um problema ocasionado pela queda e que afeta tanto o homem quanto a mulher. A perversão sexual, ela não é para um gênero, não é para o homem. A perversão sexual é da raça humana. Olhe para as filhas de Lameque. Um dos aspectos, duas coisas que eu queria dizer em relação... As filhas de Ló, desculpa, eu pensei em Ló. Um dos aspectos da tentação, João relata como a concupiscência dos olhos, é exatamente que a árvore fazia bem aos olhos, era desejável aos olhos, demonstrando que, de fato, é um problema da raça humana. E não, concordo com você, o homem ele é muito mais propenso a isso, e eu acho que Paulo mata a pau, né, usando sua expressão, quando ele diz lá que o homem não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, ou seja, demonstra que há um aspecto muito mais perverso, vamos dizer assim, no homem, para falar pouco sobre isso. Dolo. Mas, Dolo, né? Dolo, exatamente. Dolo. Mas a culpa está na raça humana como um todo. E o texto que você usou de 1 Coríntios 7 é fantástico para demonstrar isso, porque não há desculpa, né, para o erro, mas existe ali uma reciprocidade numa obrigação onde os cônjuges devem se ajudar mutuamente em relação a isso. Então, acho que essas coisas precisam ser exploradas, né? E pensando nisso de forma bem, bem prática, Samuel, a gente viu lá no começo, Deus cria o sexo para dentro de uma relação pactual. Quando você tem a queda, bom, agora o homem vive para ele mesmo e ele vai buscar satisfação em outros lugares. Um deles é a pornografia, que é o nosso foco aqui. Há outros problemas, há outras perversões, mas o nosso foco hoje é a pornografia. Bom, Deus nos redime, nos dá um cônjuge, e agora, nesse texto que você cita aí de Paulo aos Coríntios, você tem Paulo mostrando ao casal como é que eles podem parar de pensar em si mesmos e pensar no outro. E uma das coisas mais extraordinárias que eu acho que você tem na Escritura, e que a gente como crente
demora a aprender é que as ordens elas são direcionadas a nós e não ao outro. Então você tem, por exemplo, maridos amem as esposas, esposas amem o marido. Então isso significa que o marido não tem que dizer à esposa, olha, você tem que ser submissa a mim. É ela que tem que saber. E ela que tem que se submeter. E de igual forma, a esposa não tem que chegar e ficar cobrando o marido. Você tem que me amar. Parece o Baby, né, da família de dinossauro lá. Você tem que me amar. Não, não é cobrança. O marido precisa entender que ele precisa amar a sua esposa. Quando você vai para o capítulo 7, você tem Paulo falando da questão sexual como uma dívida. Mas não é uma dívida que tem que ser cobrada. É uma dívida que tem que ser paga. E isso tem a ver com o serviço. Ou seja, o marido sabe que ele deve isso à esposa para que ela tenha satisfação, para que ela seja preservada da tentação, e a esposa precisa entender isso em relação ao seu marido. Então, um casal que vive dessa forma, entendendo isso, está preservando um ao outro de buscar esse prazer fora, ou pelo menos de não ter essa desculpa. Agora, ô Milton, muitas vezes a gente fala sobre pornografia como sendo um pecado secreto, não é? Aquilo que se faz dentro do quarto fechado, do escritório fechado, banheiro, porta trancada. Mas talvez você já tenha tido essa experiência de casais perguntando para você por que ambos não podem juntos fazer uso de pornografia? O que você poderia dizer nesse caso? Só um minutinho, Fernando. Guarda essa questão, mas você estava... eu acho que você ia falar alguma coisa, e se não, eu queria talvez chamar isso à tona, é que, de fato, o apóstolo Paulo usa isso para preservação. Entretanto, isso não pode ser usado como desculpa. Isso Perfeito. Não pode ser usado como desculpa caso haja uma caso falha. Algum caia. Exatamente. No pecado. Se existe a falha de um cônjuge em relação a isso, isso não dá salvo-conduto ao outro cônjuge para usar esse texto contra o primeiro. Então, isso eu acho que isso precisa ficar muito, muito claro. O caso do marido não preservar a sua esposa, né, e não ajudá-la diante das tentações, e a esposa não ajudar o seu marido, não vai fazer com que aquilo ali seja agora algo lícito e correto. Ou menos pecado. Ou menos pecaminoso. Não, isso tem que ficar bastante claro, porque tem gente que vai usar isso como desculpa. Perfeitamente. Né? Agora, pegando carona nessa questão que o Fernando levantou, eu li uma vez um livro Alguém traduziu esse livro em português e distribuiu o PDF. Até hoje eu nem sei se foi legalizado ou não, mas era um livro do Mark Driscoll. E com todas as complicações lá do Mark Driscoll, eu fui ler o livro. E aí tem uma sessão de perguntas e respostas, e eu acho que era algo que acontecia depois do culto da igreja dele. Uma das perguntas do marido foi a seguinte: falei, olha, eu moro longe, eu trabalho fora, na verdade, né? E viajo muito, eu fico muito longe da minha esposa. Então, para a gente não pecar, a gente bolou um plano. Eu tenho uma foto da minha esposa nua na minha carteira, e eu carrego essa foto. E quando eu estou viajando, eu ligo para minha esposa, olho para a foto dela nua, e a gente conversa, e tem lá suas conversas picantes, para tentar se preservar e não adulterar. O que o senhor acha disso? E aí a resposta do Mark Driscoll foi uma tragédia, rapaz, porque ele falou o seguinte, ele falou, olha, isso é uma bênção, né? E ainda falou, essa foto da sua esposa é uma foto redimida. E você tem que ter cuidado. A carteira, né? A bronca se ele perder. Não, mas ele falou isso aí, falou assim, tenha cuidado, né, para você não expor essa foto para outro, porque é a foto da sua esposa, mas vocês estão se preservando. E quando eu li isso, eu falei, olha, o cara está dando uma resposta pretensamente piedosa, pretensamente parece com aquilo que Paulo está falando, mas que, no fundo, toca no problema que leva o homem à pornografia de qualquer forma, que é eu não consigo me conter sexualmente. Eu não consigo ficar uma semana ou 2 semanas longe da minha esposa sem pensar ou sem fazer sexo.
Então, para que eu não caia, eu vou arrumar uma outra forma, tão pecaminosa quanto. Ao invés de apontar para Cristo, e aqui falando de forma prática para aqueles que estão presos aí na questão da pornografia, a busca, mais do que por subterfúgios para tentar me livrar disso, precisa ser a busca por Cristo. Satisfação em Cristo. Porque quando eu conheço a Cristo, quando eu amo o Senhor Jesus Cristo, a promessa é que eu vou frutificar e o fruto do Espírito vai ter a ver com tudo isso. O fruto do Espírito é domínio próprio. Aquele que busca pornografia é alguém que já não consegue mais se dominar, ele não consegue mais dominar os seus desejos. Porque apesar do desejo sexual ser normal, né, Deus colocou no homem o desejo sexual, esse desejo não pode dominá-lo, ele não pode ser escravo do seu desejo, porque quando assim acontece, ele começa a pecar para realizar o seu desejo. Ele vai adulterar, ele vai se envolver com pornografia, ele vai esconder. Então, quando um casal, voltando no ponto do Fernando, é orientado, por exemplo, a melhorar lá a sua relação com a pornografia, eu acho que você tem vários problemas, alguns deles. O primeiro é o casal não encontrar satisfação um no outro. Eles precisam de alguma coisa de fora para estimulá-los. Isso mostra que a relação dos dois já não é uma boa relação. E o modelo que eles estão usando, eles podiam usar um modelo bíblico, eles podiam olhar lá para Cantares e olhar como é que Deus fez o sexo para ser usufruído no casamento e como é belo isso. Mas eles têm um modelo falso, porque a indústria ela maqueia, né, as mulheres, ali não tem as imperfeições, ali você tem super-homens, ali você tem um casal que está encenando, eles não são aquilo de verdade. Então, eles estão procurando um modelo falso para uma necessidade verdadeira que eles têm. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, ao fazer isso, eles estão alimentando essa indústria terrível da pornografia, que começa a degradar as pessoas. Porque você tem... prostituição em si, né? Porque os atores, eles estão se prostituindo. Sim. Você me fez lembrar agora de John Piper na época do Game of Thrones. Porque, apesar de eu não ter visto Game of Thrones, eu vi as discussões. E o John Piper respondendo uma pergunta, eu achei fantástico. Uma pessoa falou assim para ele, falou, olha, se é desse jeito, eu não posso ver um filme porque tem uma cena de sexo, eu não poderia ver um filme de guerra porque tem morte, ou um filme de ladrão, porque ele vai matar, e matar também é pecado. Eu lembro dessa resposta. E a resposta de John Piper foi o seguinte, quando você tem uma cena onde alguém mata alguém, isso é encenado. Quando você tem uma cena de sexo, não é encenação, você tem duas pessoas de verdade nuas. É isso então, mesmo. Excelente a resposta dele. Não tem encenação, não tem encenação. Então, eu vou colocar diante de mim alguém pelado, né? Alguém que trata isso de forma extraordinária, eu acho é o Douglas Wilson. Douglas Wilson ilustra isso falando de um casal crente que recebe a visita de um vizinho, e o vizinho chega lá e fala assim, eu queria fazer um convite, eu queria convidar vocês para ir na minha casa, para vocês assistirem eu e minha esposa tendo relacionamento sexual. E aí o vizinho crente vai falar, não, rapaz, isso está errado, né? Nós somos crentes. Nunca vou ver você e sua esposa tendo relação sexual. Falei, então vou fazer o seguinte, eu vou gravar isso num filme e eu te mando a fita. Você não precisa estar lá não na hora. Você vê só a fita, eu e a minha esposa tendo relação sexual. Eu falei, não, ainda assim, eu não posso fazer isso em relação à sua esposa. Eu falei, mas eu posso deixar minha janela aberta e você olha pela janela. Eu também não posso fazer isso. Eu falei assim, engraçado que semanas antes vocês nos convidaram aí para assistir um filme e lá no filme tinha tudo isso e vocês não ficaram constrangidos. E aí, então, é a hora que ele vai falar, é essa hora que o cristão vai ficar vermelho, corar de vergonha e dizer que ele é um tipo de cristão diferente, né? Ele é um cristão hipócrita. Né? Ele tem essa moralidade aí com relação a isso tudo, mas ele coloca dentro da casa dele tudo isso. Então, você imagina um casal crente trazendo para dentro da sua casa
toda essa imoralidade, né? Ajudando toda essa indústria e criando um mundo de mentira e criando expectativas irreais, porque o marido vai olhar para aquela mulher lá do filme pornô e ela não vai ter a mesma performance daquela mulher, a sua esposa. Tampouco o marido vai ter aquela performance, porque, como eu já disse, aquilo lá é encenado. E a esposa, muitas vezes, ela pensa de si mesma, eu não sou tão bonita quanto aquelas mulheres que o meu marido viu na TV. Isso gera muitos problemas. Aliás, você podia dar uma luz sobre os efeitos da pornografia no casamento? Então, eu acho que o primeiro deles é essa insatisfação que se cria pelo cônjuge que Deus te deu. Porque a pornografia vai trazer um mundo imaginário, um mundo de Photoshop, e você vai ter na sua casa alguém que está dedicado ao seu cuidado, né, que às vezes não teve tempo de se arrumar, ou o marido que chegou correndo do serviço, com os cabelos todos fora do lugar, e ela vai olhar... Vocês não têm esse problema, né, Milton? Você e Charles não têm esse problema. Eu e Charles, a gente está fora dessa aí. Né? Nunca o cabelo vai sair do lugar. Mas, já saiu do lugar faz tempo. Saiu e não voltou mais, né? Mas você tem exatamente isso. Você tem o casal que começa, então, a ter... começa a olhar um para o outro e começa a ter expectativas irreais. Eles vão se frustrar em algum momento. Porque a maioria das nossas frustrações são exatamente por causa daquilo que a gente anseia e espera, sem que não tenha sido prometido. Né? Então, para a família, isso é ruim. Um efeito colateral disso, e acontece, eu tive notícia de um filho que estava vendo pornografia, uma criança. E ela estava vendo pornografia no celular do pai. O pai deve ter acessado lá algum lugar e aquilo ficou gravado, e ele deu o celular para o filho brincar, e o filho, muito esperto, não ficou só lá no brinquedo e foi embora procurar. E o pai, sem pensar muito, estava já levando o seu filho a começar a ser escravizado desde a infância. Olha, que perigo. Porque a pornografia, ela funciona como uma gratificação. Tudo vai ser desculpa. A gente falou agora há pouco que o serviço, a falta do serviço mútuo do marido para com a mulher e da mulher para com o marido não é uma desculpa para o pecado. Mas a gente vive procurando desculpas para o pecado. Então, o cara ele trabalha o dia inteiro e no final do dia ele quer relaxar e ele procura alguma coisa para sua satisfação e ele mergulha na pornografia. Ou ele teve um desentendimento com a sua esposa e então ele vai e procura pornografia. E tudo começa a ser desculpa para ele acessar a pornografia. E cada vez mais eles estão vivendo sós, cada um no seu mundo, ainda que estejam juntos. Tem também a questão da própria impotência sexual masculina, ela é muito relacionada também com pornografia, né? Pornografia e masturbação. Masturbação, exatamente. Né? É como se o camarada gastasse o dinheiro dele todo fora e não tivesse mais dinheiro para gastar em casa. Quer dizer, é uma vida religiosa total, né? É idolatria mesmo, porque ele dá até o dízimo, né? Sim, é isso aí. Deus aí. É isso aí. E sacrifica. É. Sacrifica a sua família ali no altar da pornografia. Em nome da pornografia, ele queima a esposa, ele queima seus filhos, ele só se importa com ele e com aquilo que satisfaz o seu coração. Muito sério isso, muito sério. Eu acho trabalha um pouco esse conceito de idolatria, Milton. Eu acho que eu acho que agora tem mudado isso, né? Durante muito tempo, nós cristãos protestantes associamos a idolatria somente à imagem de escultura, né? A idolatria iconográfica. E esquecendo que antes dessa, o homem precisa imaginar. E é interessante isso, né? Porque no nosso catecismo fala que nós não podemos nem imaginar, fazer imagens mentais a respeito de Deus, porque isso pode levar à questão da idolatria. Então, o princípio é esse. Antes de alguém erguer
um ídolo, um monumento, o ídolo já foi erguido dentro do coração. E, biblicamente, ídolo vai ser qualquer coisa que me domine. Desde a criação, o homem foi criado para ser servo. Ele é servo de Deus. Lá no seu desejo de autonomia, ele pecou e se tornou escravo. Ele se tornou escravo do pecado. A sua condição não mudou. Ele continua servo, só que agora ele tem um senhor que é tirano, que é o pecado. Quando ele é libertado por Cristo, Paulo vai usar a mesma nomenclatura. Vocês eram escravos do pecado, agora vocês são escravos da justiça. Mas a verdade é que nós estamos servindo o tempo todo, certo? Daí, então, o conceito de Paulo, né? Todas as coisas são lícitas, daquilo que não é proibido, é lógico, né? Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, o sexo é bom. Por que o sexo é bom? Porque foi Deus que fez. Mas quando eu me deixo dominar por isso, eu consigo perceber se eu estou sendo dominado por algo, se eu estou pecando para ter isso. Então, eu quero sexo e eu vou acessar pornografia por causa do meu desejo sexual. Eu quebrei a lei de Deus. Então, isso me domina. Ou eu peco porque eu não consegui isso. As pessoas, às vezes, estão com o coração tão escravizados pela pornografia que, nesse processo de tentar se libertar sem Cristo, eles começam a ficar nervosos, com raiva, a ponto de muitos acharem que a pornografia, vocês tinham mencionado alguma questão dessa, e eu vou entrar nesse ponto, é um vício. Eu estava lendo, se você olhar o DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais. Essa questão da compulsão sexual figura lá no DSM. E estava tendo uma discussão se ia ou não permanecer no DSM-5. E uma das coisas que uma reportagem que eu vi dizia era o seguinte, que estão tentando varrer o problema da pornografia para debaixo do tapete. Porque o DSM vê a pornografia como um problema de saúde, é um vício, é uma doença. Então, se você tira isso do DSM, os planos de saúde não vão mais cobrir. Os seguros, principalmente aí nos Estados Unidos, que vocês têm muito essa questão, né, de seguro, os seguros não vão mais cobrir, porque saiu dessa categoria de doença. É por isso que eu não gosto de ver a idolatria ou a pornografia como um vício, mas exatamente como algo que escraviza, né? Ou como os conselheiros bíblicos costumam mencionar, hábitos que escravizam. Porque estes hábitos que escravizam acabam se tornando senhores dos crentes. Uhum. É um problema, de fato, de idolatria do coração. E como se livrar disso? Qual é a porta de saída para isso aí? Então, a primeira e mais básica que a gente precisa pensar é a conversão. Para quem não é crente, conversão. Às vezes as pessoas me perguntam se eu aconselho pessoas não crentes, e eu falo, rapaz, eu não tenho condição de aconselhar um não crente, porque ele não tem condição de ouvir o evangelho. Ele vai ouvir tudo que eu vou falar e vai achar que é loucura. Mas eu vou conversar com ele e eu vou usar o seu problema da pornografia, por exemplo, vou mostrar que é um problema grave de idolatria, né, de autossatisfação, de gratificação, de tentar se autogratificar, e vou apontar para o caminho. Você precisa de Cristo antes de você se livrar da pornografia. Porque sem Cristo, você pode até se livrar da pornografia, mas você continua idólatra. E você continua com o mesmo caminho dos idólatras. Então, esse é o caminho para o não crente. Mas e o crente que começou a se deixar escravizar? Isso pode acontecer, certo? A ponto de Paulo lembrar aos Gálatas que para a liberdade Cristo vos libertou, permanecei, pois, livres. Não vos prendais de novo ao jugo de escravidão. No caso deles, o jugo de escravidão era voltar aos rudimentos da lei, a questão da circuncisão para a salvação. Mas essa voltar à escravidão pode ser algum tipo de pecado, certo? Que a Bíblia vai chamar de idolatria. O texto que Samuel citou... Oi? Não, Fernando citou a porca voltando ao seu vômito.
O texto que você citou agora há pouco, lá da concupiscência dos olhos, que é o texto de João, né, da primeira carta de João. A primeira carta de João é extraordinária, porque ela termina de uma forma inusitada, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João não falou nenhuma vez naquela carta sobre imagem de escultura. Mas ele falou da concupiscência dos olhos, da concupiscência da vida, né? Da soberba da vida, desse amor ao mundo. Não ame ao mundo, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João está mostrando ali é que esse amor ao mundo, certo, é idolatria. Qual é a cura para a idolatria? É Cristo. Porque nós começamos a incorrer em pornografia ou em qualquer outro pecado quando nós, de fato, não estamos plenamente satisfeitos em Cristo. E esse é um dos problemas que eu creio dos crentes, essa vergonha de assumir que eles são, por vezes, incrédulos, que, por vezes, eles não amam a Deus de todo o coração. E eu fui falar isso para uma pessoa aqui, ela falou, não, pastor, eu amo a Deus de todo o coração. Eu falei, e você já pecou hoje? Já, né, pastor? Eu falei, então você não ama a Deus de todo o coração. Porque o pecado é exatamente a prova de que você ama muito mais o que você quer do que o que Deus diz. Você sabe o que Deus diz. Se você amasse a Deus, você faria o que ele dizia, o que ele diz. Mas como você se ama, pelo menos nesse momento, você prefere o seu caminho. E graças a Deus por Cristo, né? Que foi quem amou a Deus de todo o coração, por meio de quem agora eu posso ser aceito e eu posso ser perdoado, e eu posso ser tratado. Aquelas orientações, por exemplo, de Paulo, Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupa o vosso pensamento, isso só pode ser realizado à luz do Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, nós não conseguimos mortificar a carne, né? Milton, você diria, por exemplo, que em alguns casos o homem deveria eliminar os meios que o levam à pornografia? Por exemplo, ele tem um smartphone, de repente compra um celular que só faz ligação, que não tem acesso à internet, por exemplo. Você diria que teria casos assim que a pessoa teria que ter soluções mais radicais? Eu acho que, em princípio, talvez. Deixa eu te dar um exemplo. Eu aconselhei um jovem uma vez, o jovem chegou lá em São Paulo, eu pastoreava em São Paulo ainda, e falou que queria frequentar a sua congregação, eu soube que você é um pastor reformado, aí me fez uma avaliação danada lá, parecia até que eu estava no exame do presbitério. E aí depois que eu fui aprovado por ele, ele falou, eu quero frequentar a sua congregação. Eu falei, beleza. Comecei a perguntar para ele então o seguinte, falei, olha, por que você gosta de teologia reformada? É porque ela é boa de se estudar, né? Ela provoca você intelectualmente, ou ela porque ela causa ou leva você a ser mais santo, aproxima você de Deus? Porque teologia, sem te aproximar de Deus, não serve para nada, falei para ele. E aí, conversa vai, conversa vem, ali estava um jovem escravo de pornografia, sabia tudo de teologia, vivia discutindo em grupo de internet, ganhando debate, mas escravo da pornografia. E então eu falei para ele o seguinte, falei, amigo, vamos pensar aqui como que você vai lidar com isso. Você tem computador em casa? Ele falou, tenho. Falei, então pega o seu computador e corta o fio da internet. Eu sei que isso não ia resolver de imediato, mas eu queria levá-lo a pensar em algumas coisas. E aí ele deu a desculpa que eu achei que ele ia dar. Ele falou, pastor, eu preciso da internet para trabalhar, eu preciso ver e-mail, eu preciso ver as coisas. Eu falei, então, joia. Então pega seu computador, coloca na sala. Toda vez que você precisar ver um e-mail, chama a sua mãe, coloca ela sentada do seu lado. Você tem coragem de ver pornografia do lado da sua mãe? Ele falou, tá doido, pastor? Eu falei, amigo, Deus está com você o tempo todo, você esqueceu disso? Por causa da mãe, ele deixaria de acessar pornografia. Por causa do Senhor, não. Então, eu acho que tirar as coisas, ela vai funcionar, talvez, no começo.
Por exemplo, quando Jesus fala, se teu olho te faz tropeçar, arranca, certo? Bom, se o seu smartphone te faz tropeçar, você está ali, você não consegue se conter, você está o tempo todo vendo alguma coisa, compre um aí que só faz ligação e deixe ele obsoleto, né? Ninguém liga para ninguém mais. Compre um que faça a sua ligação. Então tá ali o smartphone. Resolveu o seu problema? Bom, resolveu o problema de você acessar ali. E Resolveu o que você a faz? facilidade. E o que você faz com aquele banco de dados que está aqui? Porque vai chegar num ponto que eu não vou precisar mais desse aqui. Eu vou fechar o olho e eu já estou no mundo da pornografia. Bom, então, Eu tenho tudo que boa eu pergunta. preciso Você aqui. fez a pergunta, Boa pergunta. agora elabora a resposta. O que faz com o banco de dados que está na cabeça? Bom, então, em princípio, eu até me afastaria um pouco do aparelho que me dá mais essa facilidade, até para eu não alimentar mais esse banco de dados, certo? E como Jay Adams sempre vai falar, sempre que a Bíblia fala para a gente deixar um pecado, ela fala para a gente colocar uma qualidade no lugar. Então, deixando mentira, fale a verdade, né? Aquele que furtava, pare de furtar e vai trabalhar e vai acudir ao necessitado com o fruto do seu trabalho. E aquele que pensava somente em pornografia, olha, vai ser um caminho que para muitos vai ser difícil. Eu acho que para muitos, mediante arrependimento e confissão de pecados, Deus pode, de fato, não abrir e fechar de olhos, livrar a pessoa daquilo ali. Eu já vi isso acontecer. Há pessoas que vão ter que trabalhar duro por isso. E quando o pensamento vier, ele vai tentar ou pensar que ele precisa cumprir aquilo que Paulo diz, Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, e então ele vai para as escrituras, e então ele vai para uma boa literatura cristã, e então ele vai encher a sua mente e o seu coração disso, porque eu creio piamente que nós treinamos o nosso coração. Uhum. Como é que a gente treina o coração? Aí acontece e aqui acontece. Vai lançar mais um filme de super-herói. O pessoal tá doido aqui. Quando é? Não vejo a hora. Vai ser em 2027. Pô, 2027, os caras estão doidos já aqui. Por que esse anseio todo? Porque eles vêm treinando o coração, eles leem sobre isso. Eles procuram fóruns sobre isso, eles discutem sobre isso. O coração está treinado. Então, quando ele tem notícia de que vai sair o filme, o coração anseia por aquilo ali. Eu preciso encher o coração da Escritura. Uhum. Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Falando entre vós com salmos é uma das maneiras de encher do Espírito. Perfeito. Se eu não fizer isso, eu quero me livrar desses pensamentos ruins, mas eu não estou ensinando meu coração a pensar conforme Deus quer que ele pense. Ele não vai aprender. É por isso que há um problema junto com esse problema de se livrar do pecado, que é um outro pecado, que é o da preguiça. Nós queremos soluções rápidas e fáceis. A solução rápida é eu jogar fora o smartphone. A solução mais dura e que exige trabalho e que é o processo de santificação, em que eu ajo porque Deus está agindo, em que eu desenvolvo a salvação com temor e tremor, porque Deus está fazendo isso em mim, essa envolve os meios de graça, envolve eu estar integrado à igreja, envolve eu participar dos sacramentos, em ouvir com atenção a palavra pregada, em eu fazer as minhas devocionais, em eu encher o meu coração do Senhor. Porque sem o Senhor, eu não vou conseguir me livrar disso. A cura para tudo isso é o próprio Cristo. Uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi falar sobre aconselhamento bíblico, por exemplo, é que aconselhamento bíblico não é a solução para ninguém. A solução é Cristo. Uhum. Uhum. Você pode falar e falar, mas se a pessoa não entender e ter satisfação no Senhor, ela estará escrava de alguma outra coisa. E nesse caso nosso, pornografia, pensamentos imorais. Ô Milton, eu tenho 2 livrinhos. Eu acho que, na verdade, esses livros foram tirados de capítulos do Pastor Aprovado, de Richard Baxter. E a Knox lançou em 3 livrinhos, e tem 2 deles. Um é Arrependimento e o outro é Quebrantamento.
Eu não sei se você já viu esses 2 livrinhos. São Não. fantásticos, são fantásticos. Ele escrevendo para pastores, inclusive. E uma das coisas que ele tem naqueles livrinhos ali é exatamente o uso eu vou botar entre aspas aqui, da vergonha. O uso, ou seja, ele traz o aspecto da confissão para a pessoa que está sendo atingida, né, em relação a esse pecado, como algo que pode ajudar nesse processo que você está falando aí, né, de mutação, de ajuda e de tudo mais. E você vê dessa forma também? Eu creio que todas as nossas disciplinas aí espirituais, elas precisam ser feitas, né, Samuel? O arrependimento, né, o entendimento do pecado, porque a gente pode falar dos efeitos, a gente falou aqui, né, da degradação moral, dessa indústria que acaba por objetificar aí tanto mulheres quanto homens, e são problemas graves, mas que não podem ser, por exemplo, o foco quando a gente vai falar. Isso aí pode até ser um efeito colateral. O combate à pornografia vai acabar com estes outros problemas. Mas o coração precisa primeiro estar centrado em Deus. E eu lembro muito, por exemplo, do Salmo 51, quando Davi peca, e foi terrível, porque ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, foi terrível toda aquela situação, e quando ele confessou o pecado, ele diz, eu pequei contra ti e contra ti somente. É lógico que Davi sabia que havia pecado contra outros, mas o que ele está mostrando para nós ali é que o pecado, e qualquer pecado, no caso dele adultério, e no caso que a gente está conversando aqui a pornografia, é uma afronta primeiro contra aquele que nos criou e que cuida de nós e que nos salvou e que na sua providência tem nos dado tudo que nós precisamos. E se eu não tiver essa consciência, eu não vou lutar contra isso. Então, quando você fala aí no quebrantamento, na confissão de pecados e no entendimento da vergonha que isso causa, esse é um dos problemas. Tem muita gente que peca e não quer passar pela consequência do pecado, que é a vergonha, certo? Eu tento esconder, eu tento dar o meu jeito, eu tento fazer como Adão, eu cubro com a folhinha e está tudo certo, né? Se eu não entender o tamanho desta vergonha, primeiro diante de Deus, né, e talvez diante de outros que vão tomar conhecimento, eu não vou ter forças para lidar com isso. Então, eu acho que pode ajudar, sim. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Eu comprei um livro anos atrás, da editora Nutra, um livro do pastor chamado John Street. Pode fazer propaganda de livro? Pode. Então, tá bom. Do pastor chamado John Street, que ele é uma tese de doutorado dele nessa área. E aí, agora, eles refizeram o livro, e com questões mais práticas, porque eu acho que vai lançar nos Estados Unidos. Eu acho que é o primeiro caso que eu vi de um livro que foi lançado primeiro aqui do que aí, de um americano. Mostra a capa aí, cara, aqui já tá na maior expectativa aí. Não sei se vocês conhecem, Paixões do Coração. E ele vai dar toda uma dinâmica, porque é toda para aconselhamento, para lidar com pecados sexuais. Ele não vai falar somente de pornografia, mas ele vai falar de todo o espectro dos pecados sexuais e de como isso toma conta do coração e de como o coração precisa ser tratado e cuidado a fim de que o Senhor seja honrado. Então, eu acho que essa aqui é uma boa dica para quem quer tratar com isso e lidar com isso. Legal. Depois, Fernando, pode colocar aí na... Vou colocar aqui o site da Nutra, né, a loja aqui. Vou colocar na descrição do vídeo um link para quem quiser adquirir, poder adquirir esse livro. Aliás, se depois, Milton, você puder e quiser nos mandar, quem sabe, uma biografia, né? Você falou que os hábitos ruins precisam ser substituídos por hábitos bons, e eu creio que o hábito da leitura talvez ajudasse demais aqueles que querem superar esse problema. Se você puder mandar uma relação de mais alguns outros livros, eu posso colocar aqui na descrição desse vídeo também para consulta futura daqueles que tiverem acesso aqui à nossa live.
Tá bem? Fernando, ainda dá tempo de mais uma pergunta? Rapaz, eu acho que a gente devia fazer uma outra live sobre esse assunto, porque nós já estamos aqui em 1h15 quase, e eu acho que certo. tá na hora bom de a gente deixar um gostinho de quero mais. É. Cara, foi muito bom a gente estar aqui junto, viu, Milton? É muito esclarecedor, principalmente essa questão aí das bases teológicas, né, da idolatria do coração e a pornografia, e essa questão prática aí. Para mim, o que ficou muito, muito claro foi isso, né, a substituição de hábitos ruins por hábitos bons, baseado em cima do nosso pecado, em primeiro lugar, contra Deus. Né? Para mim, isso é fantástico, é o ponto de partida para a transformação. Obrigado, viu, querido? Para mim foi uma alegria estar com vocês aqui, né? Lembrando que tudo isso precisa redundar no final na glória de Deus. O sexo foi dado para a glória de Deus, né? A pornografia ela vai sempre desviar o homem disso, vai escravizar, e o Senhor Jesus Cristo libertou o seu povo para que ele não fosse escravo de mais nada. Amém. Amém. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe aí a sua igreja, a Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. Um abraço aos irmãos aí, viu? Que Deus continue capacitando e instrumentalizando você para ser essa bênção aqui, que tenho certeza, na vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Tá bem? Amém. Que Deus guarde a vocês aí, cada um nas suas igrejas. Amém. Obrigado, Milton. Vamos ver se uma hora dessa a gente consegue encontrar todo mundo no Brasil agora. Quem abraço sabe, na né? família. Livro, viu? O Milton escreveu um livro, Fernando. E isso, vamos deixar aqui o link para esse livro também, né? Sobre o ensino do Opa! Cadê? Dá para mostrar ele rapidinho aí? Tem ele aí, a capa do livro para mostrar pra gente? Se não tem, eu ponho aqui depois. Eu ponho na. Tem, mas está longe aqui. Eu vou ter que levantar para ele pegar, mas eu mando a capa e vai ser uma alegria aí. Tá bom. Compartilhar isso com vocês. Tá certo. Beleza, Milton. Grande abraço em Poliana. Tá joia? Abração para vocês, para as famílias. Tá bem, valeu, querido. Então, assim a gente vai encerrando mais uma live nossa aqui. E como eu disse ao começo, esse nosso canal é monetizado, o que tiver de arrecadação aqui vai para as missões. Por isso que eu já convido você novamente, né, para você se inscrever, ativar o sininho e se manter atualizado de tudo aquilo que a gente tem feito. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos no próximo programa do canal Adelphos. Até mais.